Pensamos um pouquinho como é, agora vamos acompanhar a leitura dele. Vejamos. Então, neste caso, não podemos utilizar nenhum produto notável. Por quê? Porque x ao quadrado mais 6x mais 5 não é x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais um quadrado do segundo. Porque esse quadrado do segundo aqui teria que ser justamente o 3, porque 2 vezes 3 vai dar esse 6. Ó. Ok. Então essas coisas são diferentes. Esse cara é um quadrado perfeito, é um produto notável. Esse daqui não é. Então, embora o primeiro membro da equação não seja um quadrado perfeito, podemos aproximá-lo de um quadrado perfeito escrevendo do seguinte modo. Ora, x² mais 6x mais 5 pode ser visto como x² mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais 5, só que não tem o segundo aqui. Então, o que ele faz? x² mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ele colocou o quadrado do segundo a pulso e tirou. Colocou e tirou. Porque aí ele não altera nada, né? Mais 3x² e menos 3x² dá zero. Então está igualzinho até aqui e depois o mais 5 ele colocou de volta. Então o que acontece quando ele faz isso? Foi a conta que a gente fez, só que agora mais normalizada. O que acontece como ele faz isso? Então, na primeira igualdade, somamos e subtraímos 3 ao quadrado aqui, ó, não alterando o valor do primeiro membro. Essa técnica é chamada completamento de quadrado. Pelas considerações acima, podemos reescrever a equação dada na forma, aí ele chegou onde eu estava antes, né? Ó, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aí menos 9 mais 5, ó, que é o meu menos 4 que eu coloquei lá, tá vendo? Então ele, para poder chegar nos 5, ele vai e tira o 4, né? É justamente esse menos 9 mais 5 que ele coloca aqui. Então fica x mais 3 ao quadrado menos 4 igual a 0. E isso é fácil de resolver, porque você passa o 4 para o outro lado, você tem x mais 3 ao quadrado igual a 4. Então x mais 3 pode ser o 2 ou pode ser o menos 2, e aí vai passar o 3 para o outro lado nos dois casos, e você vai ter que o x vai ser 2 menos 3, que é menos 1, ou vai ser menos 2 menos 3, que é menos 5. E aí ele achou as duas respostas. Veja que até agora ele não usou a fórmula de Bhaskara para isso, né? Não fez uso da fórmula de Bhaskara, não precisou. Todos vivos aí, estão todos me ouvindo ainda? Ou a essa altura eu já estou falando sozinho e a internet caiu e tal? Não, né? Caiu mais não. Eu vi, pessoal. Tranquilo. Tranquilo? Bem, então vamos lá. Vamos continuar. Então, atividade proposta. Resolva as equações usando completamento de quadrados. Vamos fazer uma. Vamos resolver uma delas. Resolver a equação fazendo completamento de quadrado. Então está aqui, ó. O que é que você faz? Bem, solução da A, tá? Você vai resolver a A. O que você faz? Olha, você tem quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando você já está mais esperto, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro é x, o segundo tem que ser 4, né? Que vai dar 8. Mas se você não percebeu isso, repito, você escreve duas vezes o primeiro é x, vezes o segundo, você não sabe quem é o segundo, e tem que dar o do meio, o termo do meio, ou seja, tem que dar 8x. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar esse cara do meio. Então você divide por x, desaparece o x, divide por 2 e você descobre que o b é 4. Se você notar logo, não precisa fazer essa conta, mas se você não notou, faz essa conta e escreve aqui, né? Bem, aí você concluiu que isso daqui vai ser x ao quadrado mais 8x mais 1 vai ser igual a x ao quadrado
Bem, você quer que seja 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ser mais 2 vezes x vezes 4, mais, aí você tem que ter o quadrado do segundo, como o segundo é 4, o quadrado do segundo vai ser 16. Então você tem que escrever aqui mais 16. Ora, aí você olha para o número que você tinha. Poxa, você só tinha 1. Você quer que isso seja igual. É claro que essas duas coisas não são iguais. Essa parte é igual a essa parte do meio está igual a essa, mas aqui você tem 1 e aqui você tem 16. Então você precisa tirar daqui o suficiente para ficar só 1. Quanto é que eu tiro do 16 para ficar 1? Eu tiro 15, né? Então menos 15. Essas coisas são iguais. Esse lado esquerdo é igual ao lado direito. Ok. Qual é a vantagem de ter escrito assim? É que isso é igual x quadrado 2 vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Essa parte aqui é x mais 4 ao quadrado menos 15. Bem, deixa eu ser mais formal, né? Porque eu tenho cobrado o formalismo de vocês. Então deixa eu ser formalzinho, né? Tenho que começar com a linguagem do nosso léxico, não a linguagem matemática. Então temos isso. Então isso é igual a isso, que é igual a isso aqui. Ora, mas o problema me diz que isso é igual a 0. Então isso tudo aqui é igual a 0. E daqui para frente fica fácil de resolver, porque fácil entre aspas, né? É 15 mesmo? É, né? X quadrado 2 vezes o primeiro e o segundo ao quadrado, está certo. Bem, então x mais 4 ao quadrado, está certo, menos 15. Bem, aí você fica com x mais 4 ao quadrado igual a 15. Então você tem que x mais 4 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 15. Então, na verdade, você tem x, vou chamar de x', né? X' vai ser igual a menos 4 mais a raiz do 15. E o x duas linhas vai ser igual a menos 4 menos a raiz do 15. Não tem sobre nada não, né? Já ia botando sobre 2a pelo vício da fórmula de Bhaskara. Então é isso. Você conclui que o x vai ser menos 4 mais a raiz de 15, ou o x vai ser menos 4 menos a raiz de 15. Ah, e a raiz de 15? A gente deixa assim mesmo? Ora, você pode fatorar o 15 e ver se tem algum quadrado para poder tirar. Só que você vai se deparar com 15 como sendo 3 vezes 5, é a fatoração do 15. Não tem nenhum quadrado, então não dá para tirar dentro da raiz, vai ficar isso mesmo, tá bom? Então, conclusão, são essas as respostas, tá? Tudo bem? Todos entenderam? É chatinho, viu? Complemento de quadrado, você tem que trabalhar um pouquinho. Tem gente que vai ter dificuldade para fazer essas contas. Algumas pessoas tiveram dificuldades com equações de grau 1. Vão sofrer um pouquinho para poder se adaptar a fazer essas contas, tá? Tem que fazer calo na mão. Bem, situação problema. Considera a equação quadrática geral. Ok. Então, ele agora propõe que você resolva a equação quadrática geral. E ele diz para você resolvê-la, né? Onde B e C são números reais quaisquer, mostre que as soluções dessa equação geral aqui, se existirem, né? Mostre que se essas soluções existirem, então elas serão assim, né? Então, em síntese, ele está dizendo a você para você demonstrar a fórmula de Bhaskara. E ele quer que você use o complemento de quadrado para isso. Então vamos lá. Vamos fazer a demonstração da fórmula de Bhaskara pelo complemento de quadrado. Ele está dizendo o seguinte: se você tem, né, podemos, por completamento de quadrados, obtemos, bem, x² mais bx mais c igual a 0.
Essa expressão implica que, inclusive o uso do símbolo de implica na prova foi muito constante e algumas vezes mal colocado. Então tome muito cuidado, porque se você não coloca esse símbolo numa posição em que você pode ler como eu li agora, implica que, então o símbolo está colocado errado. Então vamos lá. Oi? Outra coisa interessante que você falou muito aí foi a questão da evidência, né? Que a gente Sim. cuidado com Algumas expressões, boa parte da prova está cheia de observações. Inclusive demorei bastante para corrigir a prova um pouco por isso, porque eu fiz muitas observações. Algumas eu não escrevi diretamente, detalhadamente o que eu estava dizendo, apenas coloquei símbolozinhos assim, circulei, para vocês entenderem que aquele ponto ali me incomodou na escrita, né? Por exemplo, um colega que eu esperava, estava com esperança de que escrevesse assim e me agradasse muito, ele cometeu uma falha que eu não gosto nem a pau. Ele secundou as respostas deles com chaves, tá? Você não vai ver em livros decentes de matemática chaves circulando textos. Os bons livros de matemática reservam as chaves para a linguagem de conjuntos. Então, não façam isso, tá? Não usem as chaves indiscriminadamente. Eu falei até com o Rodolfo no início aqui da nossa fala, que o Rodolfo me agradou muito a escrita da prova dele, muito mesmo. Inclusive vou fazer uma proposta a ele depois e, se ele aceitar, eu comento com vocês, senão fica só entre eu e ele. Então, escreveu muito bem mesmo. Fez a prova melhor do que eu acho que eu faria. Se expressa muito bem por escrito o Rodolfo, tá? A gente tem que elogiar, né, quando a gente vê um trabalho bem feito assim, para incentivar, e vários outros motivos, até porque serve de modelo. Bem, então voltando aqui, vamos para a complementação de quadrados. O que ele tem aqui é o seguinte: ora, existe a possibilidade desse C, né, disso aqui não formar um quadrado perfeito. Se formar, isso daqui também não impede a demonstração, continua sendo válido. O que ele fez? Bem, ele tem aqui x quadrado, tem um bx mais um c igual a zero. Ele quer que aqui no meio fique do tipo 2 vezes 1 primeiro vezes 1 segundo. Então, uma maneira de continuar sendo verdade essa igualdade é 2 vezes b sobre 2, porque cancela o 2 com o 2 aqui, né? Cancela aqui, ó, o 2 com o 2, e o que você fica aqui no meio é exatamente o mesmo bx. Ora, mas se isso daqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso daqui é o primeiro eu estou chamando de x, o segundo eu estou chamando de b sobre 2, o quadrado do segundo é b sobre 2 ao quadrado. Ok, mas esse c está sendo ignorado até aqui, e ele precisa voltar, então o cara vai e coloca o c de volta. Tá, mas aí eu acrescentei isso daqui que não tinha antes, porque essa parte do meio é essa aqui. O que tem a mais aqui acrescentado é esse. Então eu tiro. Então está aqui esse termo positivo e ele mesmo negativo, portanto esses se eliminam. E o mais c ele colocou de volta, beleza, perfeito. Então o que está aqui é exatamente o que está aqui, portanto se isso é zero, isso implica que isso daqui também é zero. Então observe agora que, note que eu chamar a atenção para vocês da pontuação, que é uma coisa que na prova foi assim, uma das coisas que mais me incomodou. Olha, é símbolo matemático? Mas são frases, ó. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero implica que x ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2 vezes x mais b sobre 2 ao quadrado mais c menos b sobre 2 ao quadrado é igual a zero. Isso são frases, isso é linguagem. Portanto, se é linguagem, você tem que olhar que aqui tem uma vírgula. Deixa eu voltar aqui. Você tem que olhar, aqui tem uma vírgula, né? Então obtemos que isso é uma frase. Ele acha até que ele deveria ter colocado uma vírgula aqui, mas ele não colocou. Observe agora que x ao quadrado mais vírgula, de onde obtemos isso, ponto, começa a frase com letra maiúscula. Isso é um parágrafo. O fato de terem símbolos matemáticos no meio das frases não faz com que a gente tenha o direito de descumprir as regras gramaticais.